Mais uma vez aqui reunidos em mais uma segunda-feira, conectados energeticamente, formando essa corrente que nos liga e nos mantém próximos, mesmo à distância fisicamente. Vamos começar mais um momento de troca, mais um pouco de espaço para a nossa conversa, abrindo esse espacinho nas nossas existências para mais reflexão, para que novos conceitos possam ir se integrando à nossa compreensão e nos auxiliando na nossa jornada. Inicio com o convite a todos, como sempre, para equalizarmos as nossas frequências, fechando os olhos, relaxando o corpo, sentindo os pés pesando contra o chão, nos ancorando, inspirando profundamente, trazendo para dentro do nosso sistema um ar carregado de frequências elevadas, puras, frequências de limpeza que chegam a cada uma das nossas células e ao expirar carregam para o externo as densidades, os desequilíbrios, as frequências que alteram o nosso equilíbrio energético interno, expirando e eliminando todas as preocupações, as ansiedades, angústias, incertezas, as dúvidas e questionamentos. Sentindo nossa presença neste momento, vamos imaginar uma linda luz branca, brilhante, bem intensa, descendo pelo topo da nossa cabeça, penetrando o nosso corpo físico, passando por cada um dos nossos chakras, promovendo as ativações e limpezas que cada um desses chakras necessita, restaurando o equilíbrio desses órgãos energéticos, reverberando essa frequência para cada uma das nossas células e seguindo como um feixe em direção aos nossos pés, transcendendo nosso corpo físico e penetrando no chão, no sentido do centro do nosso planeta, levando consigo todas as frequências que precisamos descarregar, abrindo espaço para novas conexões, para a estabilização dessas frequências mais elevadas. E com o corpo físico e energético envolto nessa atmosfera, vamos lentamente sentindo as pontas dos pés, dos dedos, dos pés, das mãos, trazendo a percepção para os membros, inspirando profundamente, fazendo a ancoragem da nossa presença nesse momento, no aqui e agora, abrindo os olhos. E com a nossa presença, com plenitude nesses minutos que separamos para o nosso encontro, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, falando um pouquinho sobre a fé e, como sempre, com um texto para nos guiar, para nos inspirar. A fé precisa ser forte
e firme. A fé tem que ser vivida e demonstrada, não basta ser falada. Torna-se cada vez mais forte quando usada constantemente. Não é algo que possa tirar da prateleira de vez em quando, usá-la e recolocá-la no lugar para um próximo uso. À medida que você aprender a viver pela fé, você aprenderá a me ver em todos e em tudo que está acontecendo. E você perceberá que não há um lugar onde eu não esteja. É uma conscientização interior perceber que tudo o que há de melhor na vida vem de dentro. Esse texto é bastante inspirador e abre espaço para várias vertentes de reflexão, porque quando a gente fala em fé, a gente não para muitas vezes para refletir o que tem por trás da palavra fé, o que realmente a fé significa, né? Que na grande maioria das vezes nós proferimos a palavra fé sem compreender o seu verdadeiro significado, sem compreender que ter fé é uma prática, né? Não é só uma escolha. Muitas vezes a gente faz uma escolha racional por ter fé, mas nos momentos em que nós somos testados, a fé parece falhar, porque nós não colocamos ela em prática e substituímos o que seria a fé pelo nosso desejo de controle, pela nossa pequena soberba, nosso pequeno eu, nosso ego, que sempre quer estar no controle, que de alguma forma é arrogante e prepotente por achar que entende o que é melhor para nós, quais são os melhores caminhos, quais são os melhores acontecimentos que vão nos propiciar crescimentos, que vão nos propiciar aprendizados, como se ele quisesse ditar as regras da nossa existência. E aí não abre espaço para que a nossa fé seja praticada. Comumente a gente tende a praticar a fé quando tudo mais falha, quando o ego não consegue estar no controle, quando não conseguimos manipular as situações do jeito que nós desejamos, quando os planos não saem da maneira que nós entendemos que eles deveriam sair, quando a vida nos traz algumas surpresas, nem sempre agradáveis, se consideradas as nossas expectativas. E aí, quando nós nos vemos diante dessas situações e não nos restam outras alternativas, é que a maioria de nós busca a fé, ou se apega à fé, como se tivesse sido a nossa última alternativa. Na realidade, a fé é a nossa alternativa principal, quando nós tomamos consciência do que somos. Fé é ausência de dúvida. A gente só tem fé plena quando a gente não tem dúvida de que tudo conspira em nosso favor, que o universo conspira em nosso favor, que existe uma providência maior, que tem tudo sob controle e que absolutamente tudo que acontece com a gente na nossa vida tem uma razão de ser, uma razão de existir. E essa confiança vai se validando à medida em que a gente vai vivenciando o que nos acontece e fazendo este exercício de reconhecimento. O que me aconteceu não era o que eu queria e naquele momento eu não compreendi, mas ao olhar para trás eu entendo o porquê aquilo aconteceu ou minimamente compreendo como aquilo me trouxe para o lugar onde eu estou hoje, como aquilo expandiu a minha compreensão e hoje de um outro lugar, de um outro ponto de vista, uma perspectiva mais ampliada, eu enxergo aquele evento que não foi desejado, que talvez tenha sido negado, contra o qual eu tenha me rebelado, como tendo sido um evento fundamental para me trazer no lugar onde eu estou hoje.
um lugar com mais consciência, um lugar com mais aprendizado, evolutivamente falando, um lugar mais elevado. E aí, quando a gente faz esse exercício de enxergar aquilo que nós rechaçamos, que nós não aceitamos e contra o que nos rebelamos, após termos saído daquela situação, a gente vai validar, talvez com um certo delay, mas a fé que nós poderíamos ter tido naquele momento. E tudo bem não ter tido fé naquele momento, tudo bem ter questionado, mas a prática nos leva justamente, a prática com consciência nos convida justamente a fazer esse exercício de validação da nossa fé. Que assim como qualquer exercício físico, por exemplo, nós só vamos nos dispor a fazer algo se nós tivermos minimamente a crença de que podemos fazer. Ninguém vai na academia, já pega um super peso e se dispõe a levantar, se não estiver vindo num processo de, aos poucos, ir praticando e ter minimamente essa ideia de que somos capazes de fazer aquilo. A entrega e a fé, né, a entrega que vem com a fé, também demanda um exercício. A gente vai se entregando aos poucos e vai compreendendo que aquela entrega nos gerou algo positivo, que aquela entrega e aquela aceitação nos trouxe algo mais positivo do que se nós tivéssemos seguido ou tivéssemos tido a opção de seguir o nosso encaminhamento daquela situação, dentro da nossa compreensão egóica. E quando a gente fala em ego, a gente está falando do nosso eu inferior, e não da nossa consciência. A fé é da consciência, o controle é do ego, e com o controle a gente não se entrega. E é exatamente a dualidade que a gente vive nesse momento, nesse nível existencial que todos nós estamos aqui. Nós oscilamos entre o controle, nosso eu inferior, e a consciência, que é a fé plena. De nós aqui presentes nesse plano, eu acredito que não tenhamos indivíduos vivendo a plenitude da fé ainda. Em algum momento os questionamentos vêm, em algum momento as dúvidas aparecem, e quando tem dúvida, a fé fica ausente. E tá tudo bem, nós temos que entender que esse é o estágio evolutivo em que nós estamos. Não adianta a gente ambicionar ter internalizado dentro de nós plenamente um conceito para o qual nós ainda estamos nos treinando. Nós estamos aos poucos adquirindo, exercitando a nossa fé. E quanto mais consciência nós tivermos, mais treinamento e mais assentamento desse conceito, maior a internalização desse conceito dentro de nós. E na medida que esse conceito se internaliza, ele vai se sedimentando, menores as dúvidas, ou com menos frequência essas dúvidas vão surgindo. Então é um mecanismo de prática, como tudo na vida. E nós, ainda dentro da nossa dualidade, estamos e vamos continuar por um tempo oscilando entre um e outro. O importante é conhecer como esse mecanismo funciona, ter o máximo de lucidez possível para que a gente se conecte com a nossa consciência, especialmente nos momentos em que fomos colocados à prova, né? São os nossos momentos de maiores dificuldades, os momentos em que nós nos sentimos mais angustiados com as situações na forma como elas se apresentam, os momentos em que a gente percebe que gostaríamos de mudar aquela situação ou de torná-la mais fácil, são os momentos que demandam mais conexão com a nossa consciência para entender que com fé, nos conectando a essa frequência da fé, a gente vai entender que nada erra de endereço,
que aquilo chegou para nós e faz parte da nossa apostilinha de crescimento, dentro desse curso que nós nos inscrevemos, né? Que é estarmos aqui vivenciando as experiências na matéria, que estão nos proporcionando possibilidades de aprendizado, cada um dentro da sua necessidade, né? Então, a gente pensar que a fé, a gente fala muito nela, mas não só devemos falar, a gente precisa colocar em prática e trazer para a nossa realidade, trazer a fé como a entrega, trazer a fé como, com aquela pergunta que nós já comentamos aqui, né? Para que isso está acontecendo? E não o porquê, que nos põe na posição de vítimas. Sou vítima dessa circunstância e eu não sou um aprendiz diante de uma oportunidade. Uma simples pergunta muda demais, né, o lugar de onde a gente se coloca. E quando a gente entende que a pergunta é o para quê, a gente está tendo fé, já não discute mais se aquilo é para nós ou não. Então a gente tem fé de que aquilo realmente nos cabe e que realmente tem algo ali que precisa ser aprendido e que eu estou sendo privilegiado de alguma maneira, ainda que com uma lição talvez dura, de aprender e atingir algum tipo de conceito que eu ainda não tinha dentro de mim e que eu necessito, eu enquanto espírito em evolução, né? Que aquilo não está sendo direcionado para o meu pequeno eu, está sendo direcionado para aquele espírito de luz cheio de potencialidades que nós somos e com a única finalidade de despertar essa potência de luz que nós temos dentro de nós. E ter fé é acreditar que esse mecanismo existe e que isso está chegando para nós com o endereço certo, com função certa, específica, e que nessa situação só nos cabe pedir lucidez para compreender o como lidar com aquela situação, da maneira com que aquele aprendizado pode ser absorvido da melhor maneira possível. Inclusive para que a gente não precise enfrentar outras situações semelhantes, como se fosse uma repetição de uma tarefa que nós não concluímos da maneira adequada, porque as nossas oportunidades de crescimento funcionam dessa maneira também. A gente tem o direito de não acreditar que aquilo é bom para nós. A gente tem o livre-arbítrio para se rebelar contra aquela situação e, como uma criança emburrada, cruzar os braços e dizer que vai se recusar a fazer a tarefa. Nós temos essa possibilidade, mas não é o melhor caminho, porque assim como uma criança emburrada que se recusa a fazer a tarefa, não significa que ela vai ser dispensada da escola, simplesmente significa que talvez ela tenha que deixar isso para um outro momento, mas que esse outro momento vai chegar certamente. A lição para ela talvez se apresente de uma outra maneira, através de um outro professor, num outro prazo, num outro momento, mas a lição necessária não vai ser dispensada. O mesmo acontece conosco. Esse paralelo entre as crianças e o aprendizado e nós, enquanto seres espirituais, vivenciando esse grande aprendizado que é a experiência nesse plano, eu acho sempre um paralelo que traz muita clareza, muita nitidez, porque nós, enquanto adultos, conseguimos enxergar esse mecanismo acontecendo com uma criança, mas temos muita dificuldade de enxergar esse mecanismo acontecendo conosco, dentro desse aprendizado macro, né? A gente não se enxerga birrento, a gente não se enxerga controlador, a gente não se enxerga cheio de desejos e de quereres, como uma criança. A criança é cheia de quereres, ela quer porque ela quer. E ela não quer saber se dentro do olhar macro dos pais ou do educador, aquele querer não faz sentido em longo prazo. A mesma coisa com a gente. E é a fé que nos tira desse lugar, né? E para ter fé, a gente tem que ter a consciência. Consciência de quem somos, enquanto seres energéticos espirituais em aprendizado, em evolução,
que precisamos sim que as forças do universo nos conduzam por caminhos que nós não seguiríamos por nossa livre e espontânea vontade, ou se o planejamento estivesse nesse momento nas nossas mãos. Ele já esteve, nós já estivemos, já fizemos parte desse planejamento enquanto estávamos detentores da nossa consciência plena antes de virmos para este plano. Mas aqui, desprovidos da consciência plena ainda, ficamos com o nosso ego, e o nosso ego deseja controlar. Então essa consciência do mecanismo, saber como esse mecanismo funciona, nos traz mais possibilidades de nos conectarmos com a nossa fé, de exercitarmos a nossa fé, e o quanto mais exercitarmos, mais validamos que ela funciona, e mais fácil vai ficando a entrega, a confiança, as dúvidas diminuem, continuarão existindo por causa do nosso estágio evolutivo, nosso nível de consciência, mas elas vão diminuindo. E o externo e os nossos desejos passam a imperar menos nos questionamentos que fazemos sobre aquilo que se apresenta no nosso caminho como oportunidade. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu li uma frase sobre a fé que fala que para quem não tem fé, nenhuma explicação basta. E para quem tem fé, não é necessário qualquer explicação. E eu acho que descreve bastante o que nós conversamos na noite de hoje. Espero que traga bons momentos de reflexão, bons insights, e que os conceitos possam aos poucos irem se assentando e auxiliando a nossa jornada. Uma boa noite para todos vocês, uma semana de luz, cheia de frequências elevadas, cheia das boas vibrações que recebemos na noite de hoje, que possamos ser emanadores e multiplicadores dessas frequências para todos aqueles que cruzem o nosso caminho. Até segunda-feira que vem, e gratidão pela companhia.